Anjos são enviados para nos observar e nos proteger do mal. Quando flechas e terrores vêm contra nós, a principal maneira pela qual Deus nos protege da dor, para que nada possa nos machucar, é através de sua cobertura angelical. Assim como Jesus, Davi era um homem que acreditava na realidade dos anjos. Davi manteve os anjos ocupados durante toda a sua vida e saiu vitorioso em todas as batalhas que travou. Ele costumava enviar anjos para perseguir seus inimigos. O salmista escreveu que o Deus de Jacó protegeria você, que ele lhe enviaria ajuda dos seus santuários, e que ele se lembraria de todos os sacrifícios que você fez. Alguns colocam sua fé em cavalos, enquanto outros dependem de carruagens. No entanto, Deus defenderá aqueles que seguem o termo da aliança, porque Deus é a sua defesa. Eles continuarão em pé mesmo quando todos os outros estiverem caindo. Davi pediu a Deus não apenas que o protegesse, mas também para justificá-lo. Ele queria que fosse visto e conhecido que servisse e obedecesse a Deus, e que aqueles que se o colocassem a ele fossem feitos como palha diante do vento. Deixe o anjo do Senhor persegui-los. Para dar ênfase, Davi orou 2 vezes pela intervenção do mensageiro especial de Deus, o anjo do Senhor. Um famoso pregador comentou certa vez: como os anjos nos mantêm assim, não podemos dizer. Quer eles repelem demônios, neutralizam conspirações espirituais, ou até mesmo afastem as forças físicas mais sutis da doença, nós não sabemos. Talvez um dia fiquemos maravilhados nos serviços multiplicados como bandas invisíveis nos renderam. Salmo 91 versículo 11 e 12 diz: porque ele dará ordens aos seus anjos a teu respeito para mantê-lo em todos os seus caminhos. Nas mãos deles, eles vão te sustentar, para que você não bata o pé em alguma pedra. Os anjos são motivados por um amor inesgotável por Deus. Davi disse sobre os anjos: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo habitará à sombra do Todo-Poderoso, porque ele dará ordens aos seus anjos sobre ti para te guardar em todos os teus caminhos. Salmo 91. Anjos também foram enviados para proteger o povo de Deus. Isaías capítulo 37 versículo 33 a 36 relata: portanto, assim diz o Senhor sobre o rei da Assíria, ele não virá a esta cidade nem atirará flecha lá, e ele não virá diante dela com um escudo nem construir uma rampa de assalto contra ela. Pelo caminho que ele veio, pelo mesmo, ele retornará, e ele não virá a esta cidade, diz o Senhor, pois protegerei a cidade para salvá-la para meu próprio bem e por amor de meu servo Davi. Então o anjo do Senhor saiu e feriu 185.000 no acampamento dos assírios, e quando o resto se clamou de manhã cedo, é que todos os 185.000 estavam mortos. Aqui vemos o anjo do Senhor defendendo a nação de Israel quando o rei Ezequias liderava Israel. Durante um conflito, o rei Ezequias orou e recebeu a garantia de que não precisava tomar nenhuma ação para proteger sua cidade, pois Deus o protegeria sozinho. Por fim, o anjo do Senhor matou 185.000 homens no acampamento dos seus inimigos, e assim os filhos de Israel não precisaram fazer nada para vencer. Os anjos de Deus adoram travar batalhas invisíveis por seus filhos, e eles garantem que obteremos vitória após vitória. Aleluia! Deus pode enviar seus anjos para calar a boca e espalhar os planos daqueles que nos interessam ou nos acusar falsamente. Meu Deus enviou seu anjo e fechou a boca dos leões para que eles não me machucassem, porque fui considerado inocente diante dele também diante de você, ó Rei, não cometi nenhum crime. Daniel capítulo 6 versículo 22. Quando Daniel foi escravizado na terra da Babilônia e foi impedido de orar a Deus, ele escolheu obedecer a Deus. Então ele orou e foi jogado na cova dos leões, mas Deus enviou um anjo para observá-lo. Se você foi acusado falsamente como Daniel, então você pode se apoiar em Deus e confiar nele para ajudá-lo através de seus anjos que primam pela força. Os anjos podem libertar da perseguição. À medida que a igreja primitiva crescia, Pedro foi preso por pregar o evangelho. Mas o povo orava por Pedro sem parar, e então o Senhor enviou ajuda angelical para libertar Pedro da prisão. Atos capítulo 12 versículo 6 a 11, relata que na mesma noite, quando Herodes estava prestes a apresentá-lo, Pedro estava dormindo entre 2 soldados amarrados com 2 correntes, e guardas na frente da porta vigiavam a prisão.
E eis que um anjo do Senhor apareceu de repente perto de Pedro, e uma luz brilhou na cela, e ele bateu no lado de Pedro e o acordou, dizendo: levante-se rapidamente, e suas correntes caíram de suas mãos. O anjo lhe disse: coloque o cinto e calças convenientes, e ele o fez. E ele lhe disse: enrole sua capa em volta de você e siga-me. E ele saiu e continuou a seguir, e ainda assim ele não sabia o que estava sendo feito pelo anjo era real, mas pensou que estava tendo uma visão. Agora, depois de terem passado pela primeira e pela segunda guarda, chegou ao portão de ferro que dá acesso à cidade, que se abriu para eles por si só. E eles saíram e seguiram por uma rua, e imediatamente o anjo se deletou. Quando Pedro voltou a si, ele disse: agora tenho certeza de que o Senhor inveja o seu anjo e me livrou das mãos de Herodes e de tudo o que o povo judeu esperava. Número 2. Os anjos foram enviados para fortalecer. Quando Jesus estava cansado, os anjos vieram para fortalecê-lo. Lucas capítulo 22 versículo 41 a 44 relata: e ele se retirou deles a um tiro de pedra. E ele se ajoelhou e começou a orar, dizendo: Pai, se queres, longe de mim esta cálice, contudo, não seja feito a minha vontade, mas a sua. Agora um anjo do céu apareceu para ele, fortalecendo-o. Os anjos podem fazer o impossível, pois Deus os capacitou. A Bíblia mostra que eles também podem assumir a forma humana, dependendo de sua atribuição. A coisa mais importante a observar é que não devemos orar aos anjos, mas deveríamos orar a Deus para enviar seus mensageiros, pois eles são o exército do céu que responde ao seu comando. Se você se apoiar em Deus, Ele garantirá que você não estará sozinho. Durante séculos, as pessoas sempre se perguntaram quem são esses seres misteriosos chamados anjos. Quem são esses que trazem ajuda e proteção quando o perigo nos cerca? Sejam em histórias reais ou contos fantásticos, não podemos evitar as realidades desses seres celestiais que habitam entre nós. Hebreus capítulo 1 versículo 14 diz: eles não são todos os espíritos ministradores enviados para prestar serviço por causa daqueles que herdarão a salvação? A partir deste versículo, a primeira coisa que podemos estabelecer sobre os anjos é que eles são seres espirituais. Isso significa que não podemos vê-los diariamente como vemos as pessoas. Basicamente, nós, humanos, pertencemos ao reino da terra, enquanto Deus e seus anjos habitam no reino espiritual. Salmo 115 versículo 16 diz: os céus são os céus do Senhor, mas a terra, Ele deu aos filhos da humanidade. Mas Deus tenha criado a terra para os seres físicos, Ele ainda sabe que às vezes precisaremos de algum nível de ajuda sobrenatural quando exigimos a defesa do céu ou quando Ele precisa fazer certas coisas. Então, mesmo antes de Ele criar o homem, Ele já colocou tudo no lugar, incluindo esses espíritos chamados anjos. Além disso, é reconfortante ver que os anjos não são apenas espíritos, mas na verdade são enviados por Deus para fortalecer e atender às necessidades daqueles que são herdeiros da salvação. Além disso, não importa quantos filhos redimidos de Deus se tornem na terra, os anjos continuam a trabalhar em nome de Deus para trazer a vontade do céu para nossas vidas. A Bíblia dá seu número como inumerável. Apocalipse capítulo 5 versículo 6 diz: e eu vi entre o trono com os 4 seres viventes e os anciãos um cordeiro parado como se tivesse sido abatido, tendo 7 chifres e 7 olhos. Quais são os 7 espíritos de Deus enviados por toda a terra? Compreender os papéis que esses anjos foram dados por Deus é necessário se experimentarmos a plenitude da herança de Deus para nós. Número 3. Eles desempenham um papel vital no livro do Apocalipse. O livro do Apocalipse é frequentemente chamado de desenvolvimento progressivo de eventos futuros. Então, vamos olhar para os anjos em Apocalipse à medida que seu ministério se desenvolve gradualmente. Mais de 10% das referências a anjos são encontradas em conexão com as cartas às 7 joias no 2º e 3º capítulos do Apocalipse. É fascinante que Deus poderia ter anjos detalhados entregando mensagens a certas roupas. O significado de anjo nessas referências para as 7 igrejas não é totalmente claro, já que anjo significa literalmente mensageiro, e a palavra aqui poderia significar algo como pastor. No entanto, essas referências também poderiam ser os seres espirituais que examinamos.
Você deve se lembrar que o apóstolo Paulo uma vez foi arrebatado ao terceiro céu. Ele testemunhou que ouviu palavras indizíveis, que não são lícitas ao homem proferir. Apocalipse capítulo 7 versículo 11 e 12 relata: Vi todos os anjos estavam em pé ao redor do trono, e ao redor dos 24 anciãos e dos 4 seres viventes. E eles caíram de cara diante do trono e adoraram a Deus, dizendo: Vá, amém. Vitória e glória e majestade e sabedoria e ação de graças, e honra, e poder, e força pertencem ao nosso Deus para todo o sempre. Amém.